disse, aqui o Senhor está dizendo para Elias, para o profeta Elias. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram, então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Irmãos, a gente sabe da história de Elias, um grande profeta de Deus, que ele passou um momento terrível na vida dele, quando Jezabel mandou matá-lo. Certo? E ele ficou tão triste, tão desanimado, que ele entrou num espaço de depressão. Ele correu, se escondeu numa caverna e ficou deitado. Ele só queria deitar. Ele pediu a morte. Certo? E a palavra de Deus diz que, nesse tempo, o Senhor começou a sustentar ele lá, porque o chamado dele não tinha acabado, o propósito de Deus na vida dele ainda não tinha terminado, Deus sabia que ele não estava doente, Deus sabia que ele tinha ainda muito o que fazer sobre Israel. E acontece que ele já não queria mais nem viver, ele entrou num estágio de depressão. E o Senhor falou com ele, porque mesmo ele estando naquela situação, ele não perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Porque ele ficou esperando que Deus viesse falar com ele de qualquer maneira, mas que o Senhor viesse. Então ele ficou atento. Né? Veio vento, veio terremoto, e ele achava que o Senhor ia falar com ele daquela maneira, e não aconteceu. Simplesmente veio uma voz muito calma e tranquila e delicada, e perguntou para ele, Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? E ele saiu para fora e ouviu a voz de Deus. E o Senhor disse para ele assim, olha, você levanta, come, tá bem? Porque o seu caminho ainda é longo. E você vai lá e vai ungir essas 3 pessoas. E vai ungir a Eliseu. Nessa altura, Elias, ele não deixou um tempo de dar aula, porque ele era um homem muito inteligente. Ele também era um dos professores que dava aula numa escola para os filhos dos profetas. E esse tempo que ele ficou na caverna, com certeza as pessoas sentiam a falta dele, porque ele não ia dar aula. Né? E os alunos estavam lá, as aulas de Elias estavam vagas. Acontece, meus irmãos, que quando Deus te coloca numa posição, e você, por algum motivo, não consegue suportar a provação, a luta, a perseguição que vem sobre a tua vida, você fica triste, você entra num estágio de depressão. Só que aquilo que tem para fazer, vai ter que fazer. Alguém vai ter que dar continuidade, porque o propósito é de Deus, e não meu, e não seu. E foi o que aconteceu com ele. E o Elias, então, ouviu a voz de Deus. O Senhor disse assim, olha, eu vou pôr alguém como seu sucessor. Nesse momento, Elias teve a certeza que a obra não era dele e que ele não podia impedir o povo de Deus de ser abençoado. Por quê? Quando uma pessoa não quer fazer, ou por algum motivo desiste, ou por qualquer situação, deixa de cumprir o mandado que o Senhor lhe concedeu, querido, a obra não para. Você passa, mas ela permanece.
Você vai para outra cidade, você vai para outro país, mas alguém continua o propósito de Deus nesse lugar, naquele lugar. Isso aconteceu com ele. Então, quando ele viu que ele ia ser substituído por outra pessoa, ele descobriu também que o rapaz que Deus mandou não era nenhum aluno dele. Não tinha nada a ver, sabe? O Senhor falou assim, olha, existe um rapaz e você vai encontrá-lo. Ele chama Eliseu. Ele não é nenhum dos seus alunos lá. Ele é simplesmente um lavrador de terra. Ele é um agricultor. Você vai encontrar ele, vai ungir ele, porque ele vai te servir. E ele vai ser o seu sucessor, porque eu vou te trazer para mim. E aconteceu que Elias encontrou Eliseu lavrando a terra. E quando Eliseu está lavrando a terra, irmãos, ele não está lavrando a terra com esses maquinários novos, chique, que existe agora, tudo com computador, tudo com sistema, sabe? Não, ele estava lavrando a terra com carros de boi, certo? Talvez você, que é mais novinho, os jovens, adolescentes, não sabe o que é um arado, mas eu já vi o meu pai, meu avô arar a terra, e aquilo exige muita força, muito esforço, certo? Porque aquilo é umas rodas de madeira, e os bois puxam o arado, e aquilo é difícil para arar uma terra, para preparar a terra para se semear. A palavra de Deus diz que eram muitos bois, era muita terra, não era coisa fácil, não. E hoje, às vezes, uma coisinha de nada que é nos proposto a fazer, a gente reclama tanto, a gente não quer fazer, a gente já coloca tanto empecilho na frente, né? E antigamente não era assim. E o mais lindo disso tudo é que a Bíblia diz que ele tinha pai e que ele tinha mãe. Então, se ele tinha pai e tinha mãe, ele trabalhava para a família. E muitas vezes nós não queremos ajudar a família, preferimos ajudar o outro, queremos colocar empecilho para ajudar a nossa família de alguma maneira, mas se é um amigo, ou se é um irmão, ou se é não sei quem que vem, não sei de onde, a gente está lá pronto a abençoar, pronto a ajudar. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, porque antes de Eliseu ser chamado para a obra, para ser profeta, ele já andava no Espírito. Ele já tinha o Espírito Santo na vida dele, e ele sabia que havia a mais de Deus para a sua vida. Ele só estava esperando o tempo de Deus. E muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus, queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, aí não dá certo. Não dá certo porque se você fazer sem a bênção, sem o consentimento dos seus pais, dos seus pastores, você vai sofrer, não vai dar certo. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nos diz isso. Se a gente obedecer, seremos abençoados. Mas se não obedecermos, irmãos, não tem bênção que vem sobre o desobediente, certo? E a palavra de Deus diz que então Elias encontrou ele, lançou a capa sobre ele, automaticamente ele já entendeu que aquilo era uma autoridade de Deus sobre a vida dele, e ele foi e disse, Elias, eu posso pelo menos despedir dos meus pais? E o Elias disse, vai. Isso significa comunhão em família. Isso significa que quando ele disse assim, eu posso beijar o meu pai e minha mãe, era um rapaz que ele tinha princípios. Né? Além de trabalhar para a família, ele tinha princípios, ele amava a família dele. A Bíblia não diz que ele era casado, só diz que ele foi despedido do pai e da mãe. Né? E ele foi, despediu do pai e da mãe. Possivelmente eles eram dono daquela propriedade toda, porque ele mesmo matou o gado, fez um churrasco, né? E chamou o povo, distribuiu comida para todos. E seguiu Elias e o servia. A palavra de Deus diz assim, que ele não questionou. Servir, irmãos, não é fácil. Servir é muito difícil. Exige muita paciência. Servir exige de nós esforço. Servir exige de nós qualidade, que se você vai servir, você tem que servir com qualidade, né? Principalmente se for na casa do Senhor. Servir o próximo é mais do que você fazer para você mesmo, para si mesmo. Certo? O maior exemplo desse foi ontem, lá em Fátima. Passou por ali multidões, sabe? Multidões, mais de 1.000 pessoas e muito mais. E a gente servia aquele povo que a gente nunca viu. Ali tinha de tudo no meio daquela multidão. Tinha pessoas de autoconhecimento, mas também tinha pessoas de menos conhecimento. Tinha
bandidos, tinha ladrões, tinha prostituta, tinha tudo. E nós estávamos lá, boa viagem, Deus abençoe você. Vai lá, está quase chegando, você é forte. Vai, querido, Jesus te ama. Olha, é de Deus, vai lá e tal. E muitas vezes, com aquela empolgação toda, com aquele ânimo todo, nós não servimos aqui na casa do Pai. E a Bíblia diz que Elias, quando ele chamou Eliseu, ele sabia que Eliseu ia substituir ele. E ser substituído é muito difícil. Olha, eu não entendo nada de futebol, nada. Outro dia eu não sabia nem quem era o juiz. Só fiquei sabendo que eu perguntei quem é aquele homem que corre lá com uma farda diferente de outra cor. Aí me explicaram, cabeçudo, aquele é o juiz. Mas você não vê nenhum jogador querendo ser substituído. Não, irmãos. Ai, mentira, já cansei. Ai, não consigo fazer gol. Ô, técnico, mentira. Não. Todos querem jogar até o final. Todos querem fazer um gol. Todos querem. E quando é substituído, ainda uma vaia. Ah, é sério, tirou ele é tão bom. Ah, vai pôr aquele outro. Ah, não, entendeu? Para que tirou ele? O juiz ladrão e tal. Aquela coisa toda, certo? Porque ninguém gosta de ser substituído. É muito chato você ser substituído. Certo? Mas Elias não questionou Deus. Deus fez apenas Elias entender que se você não quer fazer, você não é obrigado, mas a obra continua. Deus não questionou Elias também não, porque Deus ele é muito educado. Deus chegou simplesmente e disse, olha Elias, unge esses para reis e esse para profeta. Esse vou te substituir e esses vão reinar sobre Israel. Aquele que não passar pela espada de um, vai passar pelo outro, mas eu vou governar Israel usando eles. E Eliseu, um homem, um moço, chamado por Deus para substituir Elias. Quando ele pediu uma coisa muito difícil para Elias, ele disse assim, olha, eu sei que Deus vai te levar, Deus já falou que vai te levar, e eu quero te pedir uma coisa, porque Elias já tinha dito antes para ele, pode pedir, peça o que você quiser, entendeu? Que eu vou te conceder. Mas Elias não sabia da resposta do Eliseu. Irmãos, nós temos que andar no Espírito a ponto de alguém desejar algo de nós. O legado que nós temos que deixar para as pessoas é alguém ter a nossa referência. Sabe quem é aquela mulher? Sei, aquela mulher, aquela assim, é verdade. Olha, hoje de manhã, quero contar um pequeno testemunho para vocês. Quando eu cheguei aqui, eu já não entrei logo para a igreja. Eu vi um rapaz longe ali, um funcionário varrendo a rua. Varrendo a rua, varrendo a calçada, com tanta destreza, e catava o lixo e tudo. E eu virei ali e fiquei olhando aquele rapaz. E eu falei assim, eu vou lá falar de Jesus para aquele moço. E ele varrendo ali, e a irmã Fernanda estava ali na porta. Ela ouviu tudo o que eu vou dizer para vocês. E eu fui lá. Falei, bom dia! Mas esse bom dia aqui, irmãos, não é só de ontem, não. Vocês sabem que é de todo dia. E ele assustou assim, bom dia. Eu falei, tá tudo bem? Tá. Eu falei, então, pega aqui na minha mão. E ele queria tirar a luva. Eu falei, para que tirar a luva? Pode pegar assim mesmo. Não tem problema não, tal. Eu falei, o senhor sabe que aqui é uma igreja? Aí ele olhou assim, pois é uma igreja. Eu falei, sim, senhor, aqui é uma igreja, eu congrego aqui e tal. Comecei a falar de Jesus para ele, chamei ele para a porta para ele ver a programação de hoje, de amanhã. E ele viu tudo isso e olhou para mim e falou assim, mas eu sou bem aceito aí? Falei, claro, querido, que você é bem aceita aqui. Como não, se eu estou te convidando? Eu estou te convidando para participar da programação da nossa igreja, tá? Deus tem o melhor para a tua vida. Pode trazer sua família. O homem engoliu assim, seco, e falou assim, eu não tenho família aqui. Eu falei, não tenho. Eu falei, mas não tem problema nenhum, vem você sozinho. Deus vai mudar a história da tua vida. E tal, ele disse assim, olha, mas eu sou indiano. Eu falei, qual é o problema? Jesus veio para todos. O Senhor quer salvar você também, entendeu? Não é só, não, a salvação não é só para mim, não, é para você também. E ele ficou assim, sabe, meio que tocado. Olha, mas eu tenho 5 amigos. Mas Jesus é para os seus 5 amigos também. Não é só para você, a salvação é para todos, meu querido.
E aí, fiquei ali, eu vi que a irmã Fernanda estava intercedendo pela nossa conversa, e o rapaz, ele ficou muito emocionado de eu falar com ele daquela maneira. Pronto, entramos para o culto, ficamos aqui, depois a irmã Fernanda foi lá, ele ainda quis saber mais algumas coisas, ela explicou para ele, ficou lá terminando de evangelizar o homem. Irmãos, quando começou o louvor, quando eu olhei na porta, o homem estava ali. Não foi, irmã Fernanda? O homem estava ali, irmãos, ouvindo louvor, com a farda de serviço, todo sujo, sabe? Com sede de ouvir a palavra de Deus. Com sede, mas a palavra diz assim, ó, a quem enviarei? Deus perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só Isaías falou, envia-me a mim. E eu disse para ele assim, querido, a salvação não é só para nós, a salvação é para a sua nação também. Você veio para esse país para Jesus transformar a tua vida, mudar a tua história. E ele acreditou, ele disse, hoje eu vou trabalhar, mas amanhã eu vou vir, e vou ficar o culto todo, e vou trazer os meus amigos. Irmãos, toda a honra, toda a glória seja para o Senhor, mas nós viemos para aqui, não foi para ficar de braço cruzado. Só existe algo que eu posso herdar na minha vida, sabe o que é? É a presença do Espírito Santo na minha vida, porque se ela é na minha vida, eu posso falar de Jesus, e Ele transforma, Ele pode transformar. Nós sabemos que esse é um povo rejeitado. Irmãos, imagina você viver num país rejeitado. Eu nunca me senti assim, glória a Deus. Mas eles se sentem. Por isso que ele perguntou, né, irmã Fernanda? Mas eu sou indiano. Eu falei, mas Jesus é para você também, não é só para nós. Certo? E muitas vezes é muito complicado falar de Jesus para eles por conta que eles são budistas, outros são muçulmanos, né? Eles não aceitam o cristianismo nosso e tal. Mas ele abriu o coração. Nós sentimos ali a sede que ele tem de conhecer Jesus. E nós não podemos perder a oportunidade. A terra, irmãos, já está arada. Você está entendendo? Deus já mandou um Eliseu arar a terra. Agora nós temos que semear. Nós temos que semear, porque a semente vai germinar. Deus se encarrega de mandar a chuva. Eu posso passar, certo? Eu estou aqui hoje na ICIR, mas eu posso passar. Mas Deus vai mandar outro para vir me substituir você, substituir quem por aqui for. Não continuar nessa igreja, nessa cidade, certo? Mas a obra permanece. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Elias disse assim, olha, dura coisa você me pediu, porque ele pediu o quê? Uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias não sabia dessa resposta. Ele disse assim, dura coisa você me pediu, era coisa impossível. Como é que ele ia passar a porção dobrada do espírito dele para o outro? Isso é impossível, não tem como. Mas ele disse assim, olha, porém, Eliseu, tem uma sugestão. Se você me vê sendo elevado ao céu, vai ser concedido, entendeu? O pedido do seu coração. Por que Elias disse isso, irmãos? Porque quando nós declaramos com a nossa boca sobre a vida de uma pessoa, Deus assina como decreto. E decreto é só mesmo Deus que pode revogar. Entendeu? E começa a acontecer. Nós profetizamos, nós abençoamos, e Deus transforma a nossa palavra em decreto. E quando o decreto é lançado, acontece. E ele pediu isso. Então, Eliseu disse, tudo bem. E foi. Porém, Deus disse assim para Elias, Elias, eu quero que você faça uma viagem. Eu quero que você vá para Gilgal. A palavra Gilgal, aquela cidade significa círculo. E o Eliseu disse, eu vou também. E o Elias disse, você não vai, você vai ficar aqui, porque Deus mandou eu ir. E o Eliseu disse, vive o Senhor teu Deus, que eu não vou te deixar, eu vou. Porque ele queria, irmãos, o mais de Deus para a vida dele. Ele desejava mais de Deus na vida dele. E ele sabe que ele só ia conseguir se ele visse, se ele cumprisse aquilo que Elias disse. E o mais de Deus na minha vida só pode acontecer se eu cumprir a palavra do Senhor na minha vida. Se eu for fiel ao Senhor, senão o mais de Deus não vem sobre mim e sobre você. E o que aconteceu? Eles foram juntos, não adiantou, Elias não conseguiu convencer ele. Quando chegou em Gilgal, Deus disse assim, agora você vai, sabe para onde? Para Betel. Parecia que Deus estava querendo provar a fé do Eliseu, para ver se realmente ele ia conseguir, né, receber o que ele desejou. E quando chegou aí, pronto, Davi falou Elias disse a mesma coisa. Eliseu, você não vai, fica aqui em Gilgal. Ele disse, não vou.
Eu também quero ir para Betel. Não fica, ele disse, não vou. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a nossa vida começa a girar em círculo. Igual o significado do nome dessa cidade. A gente não encontra saída. Não encontramos a ponta da linha para poder, o fio da meada, não conseguimos encontrar. Parece que tudo gira em círculo, parece que tudo dá errado. E nós não entendemos que Deus está querendo que a gente desce para Betel. Procuramos recurso em tudo quanto é coisa. Procuramos recurso nos amigos, nos colegas, nos almoços, nas críticas. E não percebemos que o Espírito de Deus está nos querendo levar para Betel, que significa casa de Deus. Aonde há pão, aonde há água, aonde podemos saciar nossa vida, nossa alma. Aonde você pode chegar aqui e procurar o pastor para te aconselhar sobre aquilo que você está precisando. E não ficar falando para o vizinho, para o amigo, não sei para quem, que causa coisas piores, que vem piorar a sua vida. Porém, se você não se esforçar, você não consegue. Eliseu só conseguiu porque ele foi teimoso diante do Senhor. Ele quis o mais de Deus para a sua vida. E ele foi até Betel com Elias. Chegando lá, Deus disse, Elias, agora você vai para outra cidade. Irmãos, eles andaram muito, mas Eliseu não desistiu. Agora você vai para o Jordão. Jordão, irmão, significa descer. Se você sair desse círculo que está a tua vida, ir para Betel e descer no Jordão, nunca mais você vai ser o mesmo. Deus vai transformar a sua vida, a ponto, irmãos, que o mais de Deus vai invadir a tua alma. O Espírito Santo de Deus vai te guiar por todos os lados que você for. E a glória, a presença do Senhor será contínua na tua vida. E você vai testemunhar o mais de Deus na tua vida. As pessoas vão ver o mais de Deus na sua vida. Chegando lá, não tinha mais o que fazer, não tinha mais para onde ir. Então, Eliseu conseguiu ver o que Deus tinha que fazer na vida do Elias. Ele não deixou ele nem por um minuto. Sabe, você não pode começar a andar com pessoas que não têm o nível espiritual que você tem. Sabe por quê? Vai te atrair por menos. E quando você começa a ter amizades e pessoas, e andar com pessoas que têm um nível espiritual igual ao seu para mais, eles vão te atrair por mais de Deus na tua vida. Certo? Eliseu teve a oportunidade de ver carruagem de fogo separar entre ele e Elias. E Elias foi subido ao céu no redemoinho. E a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E a Bíblia diz que o tempo de Eliseu na terra, a sua vida de profeta, foi mais ou menos 50 anos. E ele nunca perdeu a unção de Deus na sua vida. Porque ele tinha princípio. Ele tinha princípio, irmãos. E quando nós temos princípio, somos fiéis ao Senhor e somos guiados pelo Espírito Santo. Você pode morrer com 100, 110, 115 anos. Você é usado pelo Espírito Santo aqui na terra. Coisa linda, irmãos, foi ver a mãe da pastora Josefa. Eu estou com a pastora Josefa de manhã, desde manhã na minha cabeça. Coisa linda foi ver a mãe da pastora Bela aqui, domingo passado, no dia da mãe, quando eu desci aqui da apresentação, ela me chamou na cadeirinha ali e falou assim, filha, que lindo ver Deus usando vocês. Aquela idade, irmãos, ela ainda tem a sensibilidade do Espírito Santo na vida dela. Que você jovem, que você meia idade como eu, que você mais um pouquinho de idade também, para não falar, né, aquela palavra, não perca essa sensibilidade. Que você deixe que o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus, guie você por todos os lados da sua vida. E que você entenda que você tem um chamado. Deus não nos trouxe para essa terra para a gente ficar de braço cruzado. Deus não nos trouxe aqui para nos deixar por aí, irmãos, sem pastor. Olha, ontem... Vou falar. Ontem, irmãos, era assim. Deu um espaço de tempo. A Rebeca falou, gente, vamos sentar um pouquinho. Quando a gente olha, vem lá, irmãos, olha, tanta ovelhinha.
cabritos, cabras e bebezinhos, e uns pulavam, salteava, os pequenininhos, e nós, olha lá que lindo e tal, e a pastora Bela disse, olha, o pastor está lá atrás, e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e vem lá, irmão, aquela manada, né, atravessando, que bonitinho, os pequenininhos pulavam, e eu disse, ó, pastor, e os pequenininhos é o ministério infantil, e tal, sabe, a gente fazendo uma analogia, né, de nós, e daquelas ovelhinhas, daqueles cabritinhos, coisinha mais linda, e é isso, irmão, se nós ouvir a voz do Senhor, debaixo da obediência, passa o tempo que passar, o Espírito de Deus, o nosso Consolador, Ele nunca vai nos abandonar, nunca, nunca. Há pessoas que chegam aqui em Portugal e entram em desespero, ai, por que eu vim, eu não sabia que era assim, lá no Brasil eu estava melhor, não é não, irmão, é porque quando chega aqui, se afasta do Espírito Santo, é depois que chega aqui, quer mandar na sua própria vida espiritual, não quer uma liderança séria, uma liderança que tem Jesus na vida para poder te conduzir. E eu quero dizer para você, não se afaste do Espírito Santo, não se entristeça, porque é um verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor Espírito e verdade, é só mesmo com o Espírito Santo. Amém? E a palavra de Deus diz que Ele é o nosso companheiro que veio do céu. Quando Jesus subiu ao céu, Ele disse, não vos deixarei órfãos. Nosso pastor pregou isso aqui na quinta-feira. Eu enviarei o Consolador. E o nosso Consolador, irmãos, é assim. Eu posso um dia viver sem o meu marido, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai me consolar. Eu posso viver sem a minha mãe, eu vou sofrer também muito, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai me consolar. Eu posso ter qualquer perda desse mundo, o Espírito Santo de Deus vai me consolar. Mas eu não posso viver sem Ele. Eu não posso, irmãos, viver sem o Espírito Santo na minha vida. Porque se eu não tiver Ele, irmãos, para onde eu me irei? Da Tua presença, certo? Então, olha, só mesmo Ele que vela pela tua vida com gemidos inexprimíveis, porque não somos merecedores, não. É Ele que intercede por nós ao Pai e a graça é nos concedida. Se não fosse Ele, miserável eu sou, miserável sou eu. Se não fosse Ele na minha vida, eu já nem existia mais. Há muitos anos o inimigo já tinha consumido com a minha vida. Mas Ele é aquele amigo inseparável que eu disse lá para aquele senhor ontem. Vou contar também, irmãos. Um senhor ontem, lá em Fátima, ficou muito frustrado, porque ofereceram uma carta para ele, uma carta de amor, né? A pessoa que ofereceu falou, olha, uma carta de amor para o senhor. Ele falou, credo, Deus me livre, amor? Que amor? Amor nada, entendeu? As mulheres nos abandonam, eu estou aqui sofrendo até hoje, Deus me livre, não quero saber nada disso, não quero saber de carta de mulher. O homem ficou chateado, e eu acompanhei o homem, sabe? Peguei no homem e fui, e a multidão andando, e eu fui também com ele, que eu fui explicar para ele aquela carta de amor. E eu disse para ele assim, meu senhor, que é isso? Essa carta de amor é de Jesus para a tua vida. E ele, é sério? Eu falei, esse amor nunca vai te abandonar. Esse amor nunca vai te deixar, é um amor para sempre, para a eternidade, é um amor de Deus, é o amor de Jesus que morreu na cruz pela tua vida. E fui andando, e quando chegou lá na frente, ele falou assim, olha, continua falando, mas vamos comigo para a Basílica, que até chegar lá você já terminou de dizer tudo. E eu falei para ele assim, não senhor, tem que voltar, que eu tenho que falar desse amor para outras pessoas. Então, irmão, se você é guiado pelo Espírito Santo, você é um verdadeiro adorador. Se você é um verdadeiro adorador, você tem uma fonte que jorra da sua vida para os outros. E você não vai escolher nem cor, nem raça, nem nação para falar do amor de Jesus. Igual ontem lá, que passou por nós nações, muitas nações, raças e línguas diferentes, italianos e espanhóis, aquelas criancinhas falando em espanhóis, coisa mais linda, certo? Brasileiros também ao meio, enfim. Então, eu quero convidar você nessa manhã para se pôr de pé. O Espírito Santo é Deus presente aqui na terra, amém? Ele fala conosco, Ele anda conosco, Ele é a nossa unção, Ele é o único amigo verdadeiro que qualquer momento da sua vida você pode falar com Ele que Ele está ouvindo. Ele vive em nós, mas para isso acontecer,
nós temos que estar com o nosso templo purificado na presença do Senhor. Nós temos que estar com o nosso coração receptivo, com a nossa mente aberta, a ouvir tudo aquilo que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo quer falar conosco. E eu gostava de dizer para você nesta manhã: não entristeça o Espírito Santo. Uma noite antes do meu pai falecer, eu passei a noite toda com ele. Ele era muito legal, muito mesmo, muito animado. Ele gostava de tocar violão, né, viola, cavaquinho, ele era diácono. Mas ele teve uma doença no coração, que o coração dele inchava. E os irmãos brasileiros sabem que é aquela doença de Chagas. Não tem cura, é só Jesus. Mas se Jesus quiser, Ele cura. Mas se Ele não quiser, Ele não cura, certo? E ninguém se conforma com a enfermidade incurável, né? A gente não se conforma. Mas a gente orava para que o Senhor fizesse a vontade dEle na vida do meu pai. E meu pai falava assim: ah, não, deixa. Olha, eu tô doido para ir para o céu. Eu não vejo a hora de ir para a glória, de ir para o céu. Ai, vai ser tão bom. E ele era muito simpático. E a noite que antecedeu a morte dele, eu passei a noite inteirinha com ele. E ele falou para mim assim: minha filha, você pode perder tudo nessa vida, mas você não pode perder uma coisa que eu quero te dizer, fique isso gravado na tábua do seu coração. Você pode decepcionar sua mãe, você vai namorar ainda e você pode decepcionar o seu namorado, você pode casar e decepcionar seu marido, seu patrão, seus professores, enfim. Mas você não pode entristecer, decepcionar o Espírito Santo. Porque se isso acontecer, não vai ter quem interceda ao Pai por você. Então eu quero te dizer nessa manhã, feche os seus olhos e fale com Ele, irmãos, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Antes que nós adentrarmos a essas portas, Ele já estava aqui. Porque Ele vive aqui, Ele reina aqui. Aqui é a casa dEle. Pergunta para Ele se você está de acordo à sua vontade. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, é assim que o Senhor me quer na tua casa? Ou o Senhor quer que eu busco o mais de ti? Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, é esse o comportamento que o Senhor quer que eu tenha na escola, no colégio? O Senhor está se agradando desse comportamento meu lá, quando eu estou longe dos meus pais e da Michele, do Pedro, da pastora, da Aninha e do Diego? É isso? Ele vai te responder. Pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, é assim? O Senhor está se agradando da maneira que eu tenho tratado o meu marido, a minha esposa, na minha casa, quando nós não estamos na igreja? Espírito Santo, o Senhor está se agradando da maneira que eu tenho tratado a minha namorada, o meu namorado? O Senhor está se agradando do nosso relacionamento? É assim que tem te agradado? Pergunta para Ele nesta manhã. Espírito Santo, é assim que o Senhor tem se agradado do meu comportamento no meu trabalho, onde eu trabalho? Porque aonde ninguém vai, ninguém vê, Ele está. Espírito Santo, nosso Consolador, eu quero mais de Ti nesta manhã. Eu quero que o Senhor me toma a minha mente, o meu coração, porque eu quero mais de Ti. Eu não quero esperar até o último dia, até a última ministração que vai ser em Fátima. Eu quero hoje, eu quero agora. Derrama. Seja bem-vindo na minha vida, Espírito Santo, para que eu possa ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma funcionária melhor. Espírito Santo, eu só posso isso se o Senhor me ajudar. Sozinha eu não consigo, mas Jesus disse que o Senhor viria e seria o meu amigo inseparável, meu consolador, e contigo eu posso todas as coisas, Espírito Santo. Pai, quero te agradecer, Senhor, por esses momentos.
Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que se encontra aqui, por aquelas que não vieram, por aquelas que ainda vão vir na parte da tarde. Espírito Santo, já começa a agir na vida deles. Senhor, que esse ambiente seja tomado por Ti, Senhor. E que a Tua unção, Jesus, seja notável nas nossas vidas, Pai. Pai, nós queremos te agradecer pelas vidas de Fátima, todos que passaram por nós. Oh Espírito Santo, que ao ler aquelas cartas o Senhor convença o homem do pecado, Senhor. Espírito Santo, não se afaste de nós, fica conosco. Seja bem-vindo nessa casa. E se há algo em nós que não te agrada, Espírito Santo, tira, porque nós queremos o mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós te louvamos por esse dia e pela continuação desse trabalho no nome de Jesus.